Já que a gente falou em 2026, ano de Copa do Mundo, tem espaço para ele na seleção brasileira? De uma maneira geral, a seleção brasileira não consegue ter um centroavante 9 raiz há muito tempo, né? É complicado a gente ver a seleção com esse tipo de jogador. Aqui no Sul a gente teve 2 nomes já um pouco antigos, né? Mais da minha época do que da época de vocês. Mas o Jardel e o Christian tiveram oportunidade na seleção brasileira e não conseguiram se firmar. Muito pela característica, né? Claro, a concorrência era muito grande, mas quando eles jogaram também eles não fizeram os gols que se esperavam deles. Ele é um jogador um pouco parecido com esses dois que eu citei, né? O Christian um pouco mais móvel, o Jardel um pouco mais de área. Eu peguei as convocações do Carlo Ancelotti, que ele fez até agora. Foram 14 atacantes convocados por ele. Aí quem são 8 os jogadores... atacantes em cada convocação. Que é o que ele costuma fazer. Quem são os caras mais camisa 9 que ele chamou? Richarlison, que não deu resposta. Né? O Richarlison vai muito mais por ser um jogador já conhecido do Ancelotti, confiança, do que pelo que ele vem fazendo nas últimas temporadas. Matheus Cunha, que é centroavante, mas hoje em dia joga mais como um falso 10, talvez. Ele é o 9,5? O 9,5, falso 10. O João Pedro, que está num momento melhor, mas não faz tantos gols. Também é um jogador mais técnico. Eu esperava que no Chelsea ele fosse mais 9 do que esse 9,5, às vezes até um ponta, que talvez não seja... O Chelsea esteja errando nesse sentido nisso, sabe? Mas é um jogador que eu acho que tem já uma boa vantagem para ir para a Copa. Sim. Caio Jorge, que foi convocado para a última bateria de jogos das eliminatórias. Chegou a jogar, foi muito bem no Cruzeiro ano passado, mas é outro jogador que bateu e voltou também. Um perfil um pouco mais técnico. Exato. Bateu na Europa, jogou pela Juventus, não se firmou e voltou para o futebol brasileiro. Aí já mais parecido com o nosso personagem, Igor Jesus. Sim. Parecido no nome também, né? Mas perdeu espaço um pouco também, né? Pegou um hype ali da época do Botafogo, campeão da Libertadores, foi muito bem e tal, mas perdeu espaço. Só para antes de tu ir pro próximo nome, Valtinho, certamente Carlo Ancelotti tem um compromisso domingo, 11 da manhã, que é Brentford e Nottingham Forest. Então ele vai ver Igor Thiago versus Igor Jesus. E no fim de semana passado ele viu João Pedro e Igor Thiago. Exatamente. Né? X1 dos Igors. Isso aí. E para fechar, o Vitor Roque, que é a camisa 9, demorou para engrenar no Palmeiras, agora engrenou, mas também tem um pouquinho de característica diferente, né? Um pouco mais rápido, mais baixo, mas esses são centroavantes. Tem espaço para ele? São 26 nomes, né? A FIFA não divulgou se vão ser 26 nomes para essa Copa do Mundo, como foi no Catar. O Catar teve o aumento por causa da pandemia e vamos ver se a FIFA volta para os 23 e mantém os 26. E devem ser 8 atacantes, né? Então, 8 eu até ia propor esse exercício, assim, da gente tentar fechar essa lista de 8 atacantes. Porque... Mas tem outros também que correm por fora, né, Valtinho? Que não foram convocados ainda e talvez também mereçam testes. Pedro, aí. Que passou boa parte da temporada passada lesionado. Lesionado, e por isso, até muito por isso não foi chamado. Endrick, que agora no Lyon tem feito um bom início. Mas eu acho que esse aí vai ter que lutar mais. Tirar uma diferença muito grande para ter a primeira oportunidade. Eu acho que esse daí vai estar na Copa. Pois mas o Ancelotti não chama ele mesmo conhecendo o guri. Mas é que é questão de minutagem. A minutagem que ele vai ter no Lyon, por toda a questão do empréstimo, vai ser muito alta. E ele vai ter muita chance de se mostrar num campeonato que, tudo bem, não é o principal, não é uma La Liga que ele jogava, mas ele tá num time bem montado, em que ele é protagonista. Ele chegou para ser protagonista nessa reta final, em Liga Europa, em Ligue 1, e, cara, os dois jogos iniciais já marcou gol, já deu assistência, vem ser um cara que, a torcida do Lyon já tá gostando. Quem foi o último centroavante brasileiro do Lyon convocado para uma Copa do Mundo? Foi o Fred? 2006. O Neymar, o Nilmar, em 2010, estava no Lyon? Onde é que ele estava? No Corinthians? Agora foi uma bola nas costas. Ele estava no Vídea Real? Pode ser Vídea Real. Vídea Real. Pode ser Vídea Real.
O Endrick, pra mim, é um cara que, assim, ó, ele surge muito forte pela minutagem que vai ter e pelo talento que ele tem. Tá. Ele é um cara que, pra mim, vai estar nessa lista porque a escolha que ele fez de ir pro Lyon foi pra ter minutagem pra jogar a Copa. Ok. Porque, fora isso, ele poderia permanecer no Real Madrid, que agora que o Xabelão saiu, né? Foi muito engraçado, né? Mas com o Ancelotti ele não jogava também, né? Ele chegou a ter mais tempo, ele foi o cara que ajudou o Real Madrid a ir pra final da Copa do Rei, foi artilheiro do clube na Copa do Rei e fez os seus golzinhos ali. É que num time que tem o Mbappé, dificilmente vai jogar. Uma das análises que se faz dele no Real Madrid é que ele queria muito fazer gol, queria muito aparecer e tocava pouco a bola com companheiros mais estrelados do que ele. Então isso prejudicou um pouco ele também no ambiente do clube. Sim. Né? Mas o Bender quer fazer uma lista de 8 atacantes. Porque tem alguns que já estão confirmados, né? Martinelli, a gente pode cravar? Não. Não, acho Não que podemos, tá. Porque só lembrando, né? A seleção do Ancelotti joga com 4 atacantes. É o 4-2-4, 2 pontas. Mas aí nesses 8 tem os de lado Isso. e os de centro. E tipo, o Vini Júnior, por exemplo. O Vini Júnior é um cara que vai jogar centralizado, Vou provavelmente. nos mais fáceis, então, pra gente Vini cravar. Júnior. Vini Júnior, Ok. Rafinha, Rodrigo, Estevão. Tá, Estevão. temos 4 até então. Tá. Eu colocaria o Martinelli como Acho que 90%. Acho que à frente dele, Matheus Cunha. Martinelli, Matheus Cunha. E daí o Matheus Cunha já concorre com o Igor Tem Thiago. o João Pedro, que Tem tem o o João Pedro. espaço. João Pedro seria um sexto nome. O Ancelotti com certeza vai levar um cara mais de área. Um cara nível Igor Thiago, um cara que pode ser o Richarlison, um cara que... O Richarlison então- acho que tá bem atrás nessa briga Mas agora. então dos atacantes nós temos 5 nomes. 5 nomes com o Martinelli. Ou Não, com o 5 Matheus nomes com o Cunha. Matheus Cunha. Com o Matheus Cunha. Um tá. sexto com o O Martinelli. sexto pra mim seria o João Pedro. Pra mim o Martinelli ainda corre um É, pouquinho É uma por boa fora. briga. Eu Porque ele não é que titular. bom. Sexto. Que Ele bom não é que a gente titular no Arsenal, né? pode, que bom que a gente pode ter Tá, esse mas debate, né? se for João Pedro e Martinelli, sobraria uma última vaga para um centroavante de área. Que aí seriam, Isso sem contar com o Matheus Cunha, então, né? contando com o Matheus Cunha. Contando com o Matheus Cunha. Tá. Aí seria Pedro, Igor Thiago e Endrick brigando por essa última vaga? Eu acho que o Pedro não briga por essa vaga. Tu acha que não tem Eu chance? acho que a frente do Pedro Tá. tá. Pra mim o Caio Jorge tá na frente dele, o Vitor Caio Roque tá na Jorge. frente Pra mim, dele. o Igor Jesus Vitor tá na frente do Roque. Pedro. O Pedro vai ter que ter minutagem esse ano e num nível de futebol mais baixo, É né? que é o em futebol 5 brasileiro. meses podem acontecer muita coisa. São E- 16 nomes que a gente citou aqui para É. 8 vagas. E que bom, como eu falei, que bom que a gente pode ter essa. É, e bom, sempre vai ter uma aquela- pena que alguns É. vão ficar de fora. Ah, o Ancelotti não vai levar algum nome, sabe? E vai ter a criticar por que não levou tal nome. É. E acho que por status, por questão de conhecer, eu vejo o Endrick mais forte porque tu já esperava que o Endrick fosse para uma Copa do Mundo, para essa Copa do Mundo. É. A questão de falta de tempo no Real Madrid tirou um pouco o brilho dele, mas agora no Lyon eu vejo tudo para ele conseguir ganhar esse espaço e o Ancelotti gostava dele. Apesar de não colocar tanto, mas pô, ele confiou no Endrick para ser o titular da Copa do Rei. Já era um avanço. Mas o Xabi Alonso nem isso. A gente tem só uma convocação antes da Copa do Mundo Que é para em 2 março. amistosos em março. França e Croácia, né? 26 contra a França e dia 31 contra a Croácia.